Talvez uma das questões mais polêmicas que a gente tem sobre a relação do ser humano com o Espírito Santo é a questão de resistir. Resistir ao Espírito Santo. É possível o homem resistir? É possível? Né? Existe essa questão do livre-arbítrio, né, e da soberania de Deus, que aí a gente vai longe. Mas olhando para a Bíblia e para os relatos, a gente vê algumas questões interessantes. O próprio Estevão, quando ele está pregando, né, em Atos capítulo 7, ali no versículo 51, ele vai dizer aos líderes religiosos, né, ele faz um discurso belo, maravilhoso, e no final vai dizer: vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Né? Paulo vai dizer que não apagueis o quê? O Espírito, como a ideia de um fogo, né? Não apagueis. Paulo vai dizer também: não entristeceis o Espírito Santo. Então o nosso pecado pode entristecer o Espírito Santo. Então a gente vê algumas atitudes que podem diminuir essa relação, que podem até trazer uma complicação ao relacionamento com o Espírito Santo. Existe a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus vai dizer: olha, esse pecado aí, ele não tem perdão. E não tem um crente no mundo que não já pensou: nossa, será que eu já cometi isso, né? E a gente até pede perdão, mas peraí, Jesus falou que não tem perdão, meu Deus, e agora? Né? Mas a gente vai entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela se dá quando a gente atribui algo que é de Deus e a gente fala que é do diabo. Mas eu acredito que todo crente, todo salvo, ele não blasfema contra o Espírito Santo, né? Até mesmo quando alguém está ali no chão, quando alguém está chorando, quando alguém está falando línguas estranhas, quando alguém está fazendo alguma coisa doida, você até ri e fala: nossa, blasfemei. Não, isso não é a blasfêmia. Está errado, mas não é essa blasfêmia que Jesus disse. Mas existem sim situações que a gente pode sabotar, que a gente pode prejudicar essa relação. Né? Então, há algumas coisas como a rejeição, não ouvir a voz de Deus. Imagine só num relacionamento que você está falando ali com a sua esposa ou com o seu marido o tempo todo, e ele nunca ouve. Que coisa horrível. Assim também é o Espírito Santo. Ele fala pra gente e a gente se finge de surdo, leva a vida. Deus é amor, não, eu posso continuar. Existem sim coisas que podem distanciar essa relação, e essa relação ela tem que ser regada, cuidada. Algumas pessoas vão dizer que, com toda certeza você já ouviu: o Espírito Santo é um cavalheiro, né? E mesmo que não haja nenhuma referência bíblica para isso, a gente pode entender que o Espírito Santo ele mora dentro de nós, né? E a gente não deve entristecer ele por causa do nosso pecado. A gente pode entender assim, mesmo que às vezes eu acho que fica estranho, né? O Espírito Santo ele é cavalheiro. Não, o Espírito Santo é Deus, ele é Senhor sobre as nossas vidas. Então o pecado, de alguma forma, sabota essa relação. Não tem como ter luz e trevas juntos, né? Então essa relação ela pode ser sabotada por causa disso. Quantas vezes o Espírito Santo falou assim: não faça isso, né? Mas não como uma palavra julgadora, mas uma palavra de amor: não faça isso. Isso vai te prejudicar. Isso vai nos prejudicar na questão da relação. Quando eu falei do livro do Benny Hinn, ele de forma louca, ele vai dizer que o Espírito Santo ficava pedindo para ele: por favor, fica aqui 5 minutinhos comigo. E eu acredito que não é assim, não é assim. O Espírito Santo não fica implorando, mas o Espírito Santo ele tem um cuidado sobre as nossas vidas. Ele quer esse relacionamento com nós. Então, todas as vezes que nós rejeitamos a sua voz, todas as vezes que nós pecamos, todas as vezes que a gente quer viver a nossa vida, a gente está sabotando essa relação. Tem como apagar mesmo da presença de um crente a vida de Deus? Acredito que não. Mas tem como você diminuir ao nível que você está tão ausente que você nem percebeu. Sabe quando a gente percebe que Deus está falando muito com a gente, que a gente está próximo de Deus? É quando a gente sente a nossa sujeira. Isso significa que Deus está falando no nosso coração. O problema é como lá na vida de Sansão, né? Que Deus vai dizer que o Espírito estava sobre Sansão. Mas quando é cortado o cabelo dele, a força não está no cabelo, mas era um teste para que ele pudesse confiar em Deus e que ele pudesse se guardar. Mas quando ele conta o segredo, o Espírito sai dele, e o texto vai dizer que quando ele corta o cabelo dele, ele se levanta e vai dizer: vou destruir.
E a questão é que ele levanta e acha, e o texto vai dizer que ele nem percebe que o Espírito saiu dele. E isso é complicado. Isso é complicado porque aí já perdeu toda a noção do relacionamento com Deus. Acredito que o Espírito Santo está falando com as pessoas, até mesmo que não são cristãs, né? O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, ou seja, todo mundo tem o Espírito Santo? Não. Mas uma coisa eu sei, que ele influencia as pessoas. Pessoas que são más, pessoas que nem acreditam em Deus, mas que ele toca. Uma vez eu estava sentado num restaurante e um morador de rua sentou perto de um cara que estava bebendo, gritando, xingando. E um morador de rua passou por ele e ele falou assim: ô, vem cá, senta aqui. Pede a melhor comida para você. Eu falei: gente, meu Deus, esse cara passou na minha frente, sou crente, mas eu acredito que Deus tocou no coração daquele cara para cuidar de outra pessoa. O Espírito Santo não está limitado a 4 paredes, a nossa religião, a nossa forma, não. Ele faz da forma do que ele quer, do jeito que ele quer e quando ele quer. Acredito que o Espírito Santo visita até mesmo lugares horrendos e ele toca no coração de pessoas. Quantas pessoas foram tocadas por Deus numa balada, numa boca de fumo? Foram tocadas por Deus porque Deus não está preso dentro da nossa igreja. Que coisa maravilhosa. Mas uma coisa eu sei, que se a gente não ouve o Espírito Santo, se a gente continua no pecado, ele nos rejeita. Nos rejeita. E Hebreus capítulo 6 vai dizer que depois de experimentar os dons de Deus, depois de experimentar a graça de Deus, o poder celestial, a glória futura, e depois a pessoa rejeita a presença de Deus, não adianta mais nada. Ou seja, existe um nível que não tem como mais passar, são desviados, já condenados. Olha que coisa absurda. Por quê? Porque não ouvem a voz de Deus. Estevão estava falando isso para os religiosos: olha, desde lá no deserto vocês são assim, vocês não ouvem a Deus. E Deus estava falando no deserto, mas aquelas pessoas não ouviam a sua voz. E para finalizar, né, Apocalipse tem uma palavra que me chama muita atenção: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós estamos vivendo esse tempo final, e se você tem ouvido, não o ouvido físico, mas o ouvido espiritual, ouça o que o Espírito Santo está dizendo para você parar de fazer aquilo que você está fazendo, de você mudar de atitude, de você mudar relacionamentos, mentalidade, pois Ele fala ao nosso coração. Eu me lembro de uma vez que eu ia encontrar com uma pessoa. Eu estava solteiro há muitos anos atrás, e quando eu estava combinando com essa pessoa, eu sentia uma vontade de chorar tão imensa, e eu chorava sem sentido nenhum, e a voz dentro de mim: não vá, não vá, não vá. E o que o bonitão fez? Foi e quebrou a cara. Por isso, o Espírito Santo fala. A questão é, você ouve a voz dele e obedece. Por isso, escute e obedeça, pois é melhor ouvir, porque esses dias que estão vindo são difíceis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.